Amém? Mateus, Evangelho segundo Mateus, o capítulo de número 17. Amém? Abra sua Bíblia e o seu coração. Na outra quinta-feira, onde eu estive ministrando, comecei a colocar algumas bases a respeito do que realmente realmente a Bíblia fala sobre a questão da libertação. Falamos naquela ocasião, a mensagem está gravada, está na internet. Falamos naquela ocasião que libertação sem reeducação é irresponsabilidade. Em cima daquilo que Jesus falou, que o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos e depois ele vai querer voltar. E se ele consegue voltar, ele traz 7 piores do que ele. Ou seja, colocamos também a diferença, e do que seja expulsão de demônios e libertação, Diferenciamos o ato do processo. Ato do processo. E que toda a igreja, todos nós, estamos em algum nível de um processo de libertação com Deus. Temos que estar. E libertação não é estou passando num processo de libertação. Se alguém está endemoniado, você está com o diabo no corpo. Não é isso. E sim um processo de reeducação espiritual, de santificação, de mudança de mente, de atitude, de coração. Uma reeducação espiritual, que é aquilo que acontece quando nós nascemos de novo. Hoje eu quero falar contigo em cima de Mateus capítulo 17. Eu estava com os irmãos no discipulado hoje à tarde, agora há pouco, conversávamos sobre isso. Mateus capítulo 17, verso de número 14 em diante, uma das passagens mais conhecidas de todos nós. Abra sua Bíblia, teu coração, em nome de Jesus. Diz assim: que quando Jesus e seus discípulos se chegaram junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas outras vezes ele na água. Eu apresentei o meu filho, escute bem, eu apresentei o meu filho problemático, vamos dizer assim. Eu apresentei o meu filho com um grande problema aos seus discípulos, mas os seus discípulos não puderam curá-lo, não puderam ajudá-lo. Queridos, se esse não é o retrato da igreja atual, não estão entendendo? A igreja atual é conhecida, os crentes, os evangélicos, como que você quiser chamar, são conhecidos como discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, amantes de Jesus, amigos de Jesus e sei lá o que de Jesus que você talvez já tenha ouvido por aí. Mas o fato é que desde este dia, narrado em Mateus 17, há 2000 anos atrás, e hoje em 2014, este problema é recorrente. Esse problema é um problema atual. Que lá, 2000 anos atrás, chegou um homem com um filho e falou: olha, Jesus, meu filho está cheio de problema, meu filho está endemoniado. Em Marcos fala que estava endemoniado, Marcos capítulo 9, nós vamos ler daqui a pouco, fala que estava endemoniado, lunático, enfim, meu filho está cheio de problemas, eu tenho um problema muito grave na minha família, a coisa está feia. Porque, irmão, você sabe muito bem, quem tem um familiar, quem tem uma peça, entre aspas, da sua família envolvido em um problema grave, aquela pessoa, ela traciona a família inteira para dentro daquilo ali. Hoje de manhã nós estivemos numa comunidade terapêutica, que trata viciados, pessoas que têm problema de vícios diversos.
Quando você conhece pessoas assim, eu creio que quase todos devam conhecer. Quando uma mãe, uma família, uma esposa, ou mesmo um marido tem alguém em casa que é adicto, que é viciado, que está com um problema deste, por exemplo, aquela pessoa ela vai tracionar a família inteira. Então quando esse pai fala, eu estou com meu filho com um problema, ele é lunático, ele está endemoniado, ele se joga na terra, ele se joga no chão, ele se joga na água, ele se arrebenta todo, nós temos que entender a mensagem por detrás da mensagem. É a seguinte: Senhor, eu tenho um problema familiar muito grave. Ainda que não seja eu que esteja caindo na terra, caindo na água, caindo no fogo, é o meu filho. E quem é pai sabe. E se for o seu filho, ou seu marido, ou sua esposa, ou alguém da sua família, talvez não seja você que esteja se queimando no fogo ou algo assim, mas você cai junto, você sofre junto. Toda a família é tracionada naquele problema do filho, do marido, da esposa. Então eles levaram isso para Jesus. Jesus, olha, nós apresentamos a nossa família, o meu marido, a minha esposa, o meu filho na questão, aos seus discípulos, e os seus discípulos não puderam resolver o problema. Querido, parece que isso aqui foi escrito agora há pouco, que este daqui, essa reclamação, essa colocação é exatamente o retrato da grande maioria do que é chamado igreja. As pessoas estão chegando aos discípulos, e os discípulos, número 1, não sabem resolver os problemas. Número 2, não têm autoridade para resolver os problemas. Número 3, também estão cheios de problemas. E número 4, acaba pedindo, como diz, esmola para 2. Chega uma pessoa chorando, ele escuta o problema e começa a chorar junto, abraça e sai os dois com mão dada para o mundo. O fato, irmãos, é que você vai ver aqui, nesse texto que você conhece, que o desejo de Deus, lá há 2000 anos atrás e agora, não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo desejo que Jesus mostra aqui para nós é o mesmo desejo de hoje, com certeza absoluta. Qual é este desejo? Que nós, hoje, 2000 anos depois da sua morte e ressurreição, tenhamos autoridade, sabedoria, conhecimento para resolver os problemas. Se a pessoa está endemoniada, será liberta. Se a família tem problemas, serão tratados e coisas assim. Mas o fato é que não está acontecendo isso. A igreja, em sua maioria, se ocupou com o quê? Número 1, entretenimento. Porque quando você não consegue resolver os problemas, você tem que entreter. Você tem que fazer um show. Você tem que fazer uma brincadeira. Você tem que fazer uma comunhão. Você tem que fazer um churrasco. Você tem que jogar uma bola. Você tem que jogar alguma coisa para tirar o foco e a atenção do núcleo do problema. E o núcleo do problema é: as pessoas estão chegando às igrejas. As pessoas têm vindo à igreja, aqui e em qualquer outra igreja de Deus. E elas têm vindo, por que têm vindo, será? Saiba, querido, que a grande maioria das pessoas vai entrar pelos portões ou pela porta da igreja, não porque é totalmente apaixonada pela santidade, o caráter e a manifestação eterna de Deus, pelos atributos visíveis e invisíveis de Deus, pela palavra. Não, eles vão entrar aqui chorando, vão entrar aqui porque sofrem, vão entrar aqui porque estão com dores, isso na alma, no físico, na família. Vão entrar aqui porque estão desesperadas, como o próprio Jesus disse, como ovelhas que não têm pastor. A grande, massiva maioria das pessoas vai chegar assim. E eles vão chegar e vão se encontrar com quem? Conosco, os discípulos de Jesus. E aí esta pergunta de 2000 anos atrás, ela vai voltar. Ei, você é discípulo de Jesus? Sou. Você é da igreja? Sou. Você é o pastor? Seu irmão? Você é a irmã?
Então, olha aqui, ó, na minha casa está acontecendo isso, você pode me ajudar? E lá, o que foi que houve? Verso 16: eu apresentei o meu problema, vamos colocar assim, aos seus discípulos, e os seus discípulos não puderam fazer nada. Jesus, você que é o tal do Messias, você que é o tal do Filho de Deus, sou eu. Então, quero dizer que os seus discípulos voltando. Você não vai roubar minha atenção, não. Eu estou coberto e alinhado. E não, estou que nem o Matrix hoje. Não tem tiro mais em mim, não. O que acontece? Jesus, os seus discípulos fracassaram na missão. Escute bem, os seus discípulos têm a mensagem na cabeça. Seus discípulos conhecem os versículos das Escrituras. Mas quando a palavra volta para Jesus no verso 17, a Bíblia diz que Jesus exclama. Jesus não fala. Sabe o que é exclamar? Você sabe, né? Jesus faz uma exclamação. Ele dá uma entonação nisso aqui. E chama aqueles discípulos e as pessoas daquele tempo de geração incrédula e perversa. Jesus não deixou para menos, porque, irmãos, você há de convir, Jesus é o mestre, é o pastor e é o Senhor, mas os seus discípulos estavam sem gasolina, vamos dizer assim, porque o problema chegou neles, como o problema tem chego até nós nos dias de hoje, e os dias de hoje têm sido iguais àqueles dias. Eu não posso fazer nada nem por mim, e dirá por você, cara. Fica aí, assiste umas pregação e chora na presença de Deus para Deus te ajudar, porque eu não. Irmãos, a palavra de Deus nos chama de cooperadores de Deus. Sabe o que significa isso? Cooperador é aquele que trabalha em conjunto de. Nós fomos chamados para trabalharmos em conjunto com Deus. Nós não somos qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. Você não é qualquer um que tropeçou numa pedra e caiu aqui dentro. A Bíblia diz, Jesus fala, não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. E eu te nomeei para você dar fruto. Eu te dei autoridade, eu te dei tudo. O Espírito Santo está em você. Sabe por quê? Para que você fosse muito bonito? Para que você fosse joia, supimpa? Não. Para você fazer as minhas obras. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu o envio a vocês agora. Eu vos envio agora. Envio para fazer o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não nos fará mal algum, imporão as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Essa grande comissão que é chamado, não é chamado de missionário que vai lá não sei na onde, é chamado crente. Estes sinais acompanharão os que crerem. Quem é que crê? Eu. Então, esses sinais devem acompanhar você. Esse é o fato, o grande fato, que nós temos a palavra, nós temos o conhecimento, mas a hora que a gente vai puxar, desculpa a expressão, o nosso 38 não usa mais, né? Agora é pistola. A hora que vai puxar a pistola bonitona, não tem bala, não tem projétil. Bala não podia falar, né? Não sai nada. Nossa, que pistola linda. Não sai nada. Não, mas sabe o que é, senhora? Sabe o que é, senhor? E a gente se enrola com as nossas desculpas da nossa, como disse Jesus, incredulidade, ausência da fé.
sabemos tanto sobre fé, mas não temos. Escute, irmão, existe uma diferença gigante entre saber sobre e ter. Nós acreditamos, para o nosso conforto, que saber sobre um assunto é a mesma coisa de que operar em nome de Jesus naquele assunto. Então vou lá e compro um livro sobre cura. Quantos já leram um livro sobre cura? Eu já li. Livro sobre isso, livro sobre aquilo, apostila. Vamos fazer um seminário, vamos fazer um não sei o quê. E a gente vai, e a gente enche a nossa bagagem de informações. Só que, ó, tem bala. Chega o doente, aí você fala assim para ele: espera eu pegar uma apostila lá. Só vai morrer. Ou pega a apostila e põe em cima da cabeça dele. Então nós estamos dentro desta realidade da incredulidade. A gente tem informação bíblica, mas irmão, mas é um ato espiritual que gera poder e autoridade. A gente não faz. A gente faz quando dá na telha. Poderíamos falar horas a fio sobre o poder da oração. Nós sabemos o que é oração. Muitas pessoas sabem vários tipos de oração, mas ele de fato não ora. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E a gente sabe um monte de mecanismos na nossa cabeça de coisas da palavra de Deus, mas nós não experimentamos, nós não andamos. Então as pessoas vão chegando e a igreja vai crescendo e o negócio vai virando uma bomba relógio, porque tem uma fila de pessoas cheias de problemas e os discípulos não resolvem nada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Incredulidade. Vocês não acreditam no que vocês estão lendo. Vocês não acreditam no que vocês estão cantando, orando, pregando. Porque se vocês acreditassem, vocês estariam andando nessa direção. Vocês andariam mais. E alguém pode dizer: ah, mas sabe, mas e a nossa vida? E a gente cai sempre na mesma vala. Poderíamos citar versículos de cabeça, como o apóstolo Paulo, no 2 Coríntios, ele diz: olha, nós não atentamos para as coisas que nós vemos, mas nós atentamos para as coisas que nós não vemos, falando da vida física e da vida espiritual. Ele dizendo: eu estou andando na vida espiritual, embora as coisas estejam acontecendo ao meu redor, as coisas não vão me engolir. Eu posso ter problemas, mas os problemas não vão me ter. E a gente sabe isso. Então agora, irmão, vamos lá. Desliga aqui. Quantos mil cultos nós já participamos? Livros lemos, pregações ouvimos, lágrimas derramamos. Vezes viemos aqui à frente e dizemos: Senhor, é agora. Entra a segunda, parece que você nunca esteve ali. E as pessoas chegam: me ajude. E nós não conseguimos resolver o problema. Incredulidade. Incredulidade, irmão, só podíamos falar tanta coisa. Entra um doente aqui. O Espírito, eu sei que você, se você é de Deus, que eu creio que todos aqui são, em nome de Jesus. Se não é, será. Eu creio que todo mundo já passou por isso que eu vou falar agora. Porque não é possível que você não tenha passado. Você está numa igreja, você está na rua, você está em algum lugar. Você está andando, você está no banco, você está na igreja, você está lá cantando, você está na frente do banco andando. E aí vem uma voz que você sabe de quem é, e fala: ó, vai lá e ora por aquela pessoa. Vai lá na casa de fulano. Está vendo aquele cara que entrou na igreja? É hoje que você vai orar por ele. Você ouve o Espírito. O que você faz? Você não vai. Não vai. Aí vem a tonelada de versículos, a gente nada na pregação e etc e tal. E aquela pessoa sai dali e você não estende a mão. Por quê? Crédulo.
medo, sei lá o que pode ser. Entra um doente, pô, cara, agora o cara é doente, ele está doente, tá aí, todo mundo sabe que ele é doente. A Bíblia diz o quê? O versículo vem na sua cabeça, vem ou não vem, irmão? Você não lembra? Quando você está dentro? Já aconteceu isso com você? Você sabe o que deve fazer, mas não, você não tem aquela, não vou sair, cara. Você não tem, você tem medo. Jesus criticou a incredulidade, chamou eles de perversos, falando sobre perversidade, né, irmãos? Perversidade aqui não é cara uma capa preta, cara maldosinho, não é isso. O sentido aqui de perversidade é aquele que torce a palavra de Deus. O versículo vem, escute bem, o versículo vem, você viu a pessoa, o Espírito Santo liga você, o versículo vem, e aí você pega o versículo e torce ele para não ir. Isso é perversidade. Aí você pega, é incrível como existe a teologia e a contra-teologia. O que é a teologia? É a veia mesmo da expressão da vontade de Deus, do conhecimento de Deus. Ela está passando aqui no meio. Mas a contra-teologia é a arma da religiosidade. Por quê? Você cria uma outra teologia para não orar, para não viver a santidade, para não amar, para não perdoar, usando versículos bíblicos pervertidos, torcidos. Jesus fala assim: até quando eu estarei com vocês? Né? Isso é uma ótima pergunta também. Para eles lá, Jesus mais adiante iria falar: eu vou ser entregue na mão dos judeus e dos romanos, vou ser crucificado, daqui a pouco eu estou saindo fora. Se agora, quando eu estou aqui do lado, vocês já estão o pneu murcho, que será de vocês quando vocês olharem para o lado e não verem mais o cara que sempre resolvia o problema? Porque aqui aconteceu isso. O pai chegou, o menino endemoniado, os discípulos falharam. Jesus: traz para mim o menino, é aqui, toca a bola no meu pé aqui. Jesus foi lá e libertou o menino. E depois falou: ó, eu estou aqui por enquanto, hein? Quando eu sair daqui, não vai adiantar olhar para o lado. Nossa, cadê Jesus para resolver esse, entre aspas, esse BO? Não vai ter ninguém. Nós já estamos nesse tempo. Você olha para o lado, você não vê e não toca em Jesus em carne. É preciso ter fé que você é a habitação de um Deus invisível agora. É preciso crer que um Deus que você não vê está verdadeiramente com você. E o Deus que você não vê, o Deus invisível, não é só Ele, irmãos, mas é uma alusão ao mundo espiritual de Deus. Porque se você crê num Deus invisível, que é o Espírito Santo, você também deve crer, por exemplo, na existência de anjos, porque eles também são espíritos e também são invisíveis. Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores, ou seja, trabalhadores ao serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, nossos, como o anjo disse para João lá em Apocalipse: eu sou conservo seu. E hoje, pode até, em muitos casos, existe uma batalha, pessoas até zombam e dão risada, não somente da existência, pode até concordar que existem anjos, mas não creem que eles trabalham ao nosso lado, ao nosso favor, se receberem um comando de Jesus. Então eu creio no mundo espiritual que parece mais um mundo natural, que eu não compreendo as coisas de Deus que se discernem espiritualmente. Eu quero trazer toda a esfera do sobrenatural para o natural e físico, para caber dentro da minha mente, para daí eu crer. Você vai perder 99,99999% de tudo que Deus é e significa, porque tudo de Deus está no mundo sobrenatural. O que nós vemos aqui é o 0,1%. Até quando eu estarei com vocês? Até quando? Poderíamos falar de Sansão, né? Que se levantou contra os inimigos e ainda
não sabia que o Espírito Santo não estava mais com ele. Quantos de nós, muitas vezes, queremos agir, e a hora que você vai agir, você, cara, mas não vai dar para eu agir. Eu não tenho cartucho para agir. Eu não tenho semeado. Eu não tenho posto nenhuma semente no canteiro espiritual de Deus. Como é que eu vou colher alguma coisa agora? Mas as pessoas continuam chegando, as pessoas continuam clamando: me ajude, nós queremos comida, nós queremos cura, nós queremos libertação, nós queremos restauração familiar. Por favor, tem alguém nessa igreja que pode ajudar? Não, porque nós somos discípulos de Jesus. Nós temos uma camiseta de Jesus, um adesivo de Jesus e o banner de Jesus lá fora da igreja, mas não há poder, não há conhecimento, não há um ataque, não há um avanço, não há nada. Quantos estão entendendo o que estou dizendo? Até quando vocês sofrerão? Traz aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e o menino e o demônio saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Glória a Deus. Aí acontece uma terceira coisa, que também eu não tenho visto nos dias de hoje. Porque tudo bem, os discípulos não tinham bala na agulha, não tinha. Fazer o quê? Não deu, falhamos. Tudo bem, vamos lá. Mas no versículo 19, diz que após os discípulos terem visto aquilo, eles se chegaram para Jesus. Jesus, quero saber por que eu não consigo. Essa pergunta também já subiu. Porque hoje, irmãos, nós vivemos numa aridez e numa vida sem propósito de tamanho grau, que as pessoas não têm poder e não querem nem saber porque não têm. Ou seja, são pessoas totalmente desligadas de Deus. Não é possível, meu Deus do céu. Você está entendendo? Ele não tem e nem pergunta, e nem vai atrás, e nem quer saber, e nem quer se recuperar. Ah, deixa assim mesmo. Vamos levando a vida aí. Eu tenho para mim que essas pessoas que não correm atrás de Deus serão os próximos na fila do me ajude, por favor. Serão os próximos. Verso 19. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Eles foram atrás. Eles não se acomodaram. Eles não aceitaram aquela realidade espiritual de terem falhado diante de uma missão, de não terem conseguido. Eu lembro da história de um missionário muito famoso, um homem de Deus, chamado T.L. Osborne. Ele já era um homem muito renomado nos Estados Unidos, convidado, aquela coisa para pregar, todo mundo. Aí ele sentiu um chamado de ir para a Índia, pegou a esposa dele, a Daisy, juntou dinheiro e foi para a Índia. Um dos maiores pregadores, escute, os maiores pregadores dos Estados Unidos foi para a Índia. Chegou lá, ao pensamento: vão apavorar, começou a pregar. Sabe o que aconteceu? Nada. Ninguém se converteu. Ele diz no testemunho: eu falava que Jesus era o Senhor usando a Bíblia, e eles falavam lá: Maomé era o Senhor usando, Alá é o Senhor, Maomé é o seu profeta usando o Alcorão. Outros falavam que era Krishna, outros falavam que era Vishnu, usando os escritos hindus. Era disputa de livro contra livro, assim como hoje. Porque todas as seitas e todas as falsas religiões têm um falso Deus e um falso livro. Ou não? Eu sei bem disso. E ele volta para os Estados Unidos destruído, acabado, arrebentado, à beira do colapso espiritual, à beira da depressão. E ele vai para o porão da sua casa e fica ali orando e jejuando por dias, porque ele queria saber: Senhor, por que não funciona? Por que a Bíblia é um livro cheio de histórias magníficas, mas a gente faz assim, 1, 2, 3, sai fogo. É aquele isqueiro sem gás. Mas enquanto o isqueiro está sem gás, as pessoas continuam chegando. Você pode ajudar meu filho? Você pode ajudar meu casamento?
minha vizinha está endemoniada, a turma está quebrando as coisas, o mundo está dificultado. Igreja, há alguém aí, há algum discípulo de Jesus que possa resolver problemas na autoridade do nome de Jesus Cristo? Desculpa, pessoal, vê se tem pão lá na padaria deles. E eu também não tenho. Na outra, também não tem. Porque hoje, eu creio para mim que é o próprio diabo que enfiou isso no meio da mente de muita gente. Que igreja é um lugar onde você vem aos domingos. Como eu estava falando com o irmão ontem. As pessoas, graças a Deus, eu me converti porque eu deixei o catolicismo. Deixou o catolicismo? Deixou aonde? Deixou aqui, né? E aqui? Porque muitos ainda têm o culto de domingo exatamente como ele tinha a missa. Ele vai, presta atenção no que está falando. Se der um caderninho para ele ler, beleza. Não der também, aleluia. Ele ouve uma homilia, uma pregação, levanta. Se tiver ceia, ele toma uma hóstia, alguma coisa, canta umas músicas e Deus não pode contar com ele. Deus não pode usá-lo, ele não pode ser instrumentalizado pela vontade de Deus, porque não há nenhum tipo de compromisso. E o que é compromisso, gente? Compromisso eu já sei o que é. É estar presente em todos os cultos. Não! Compromisso é isso daqui, eu não consegui fazer, eu não tinha cartucho, cara, eu vou atrás agora. Esse negócio aqui vai gerar no meu, falhei, não tive poder, não consegui fazer, mas isso agora vai fazer em mim como um efeito estilingue, eu vou ser puxado para trás, mas agora vai ter pressão aqui, e a hora que eu soltar a mão aqui, eu vou ser lançado muito, muito, muito à frente. Esses discípulos falharam, não tiveram força, mas eles não sentaram no chão e ficar chorando também. Eles não sentaram no chão e ficar lá, vida, azar, ele ganhou de nós. Não, eles levantaram Jesus, por que nós não conseguimos? A gente quer saber, eu quero correr atrás. Eu já vi que eu estou sem bala, mas onde que tem? Como é que busca? Como é que usa? Senhor, eu quero vencer isso aí, nós precisamos. Eles foram. E Jesus respondeu: vocês não puderam expulsar por causa da pequenez da sua fé. A fé de vocês é muito pequena. Fé pequena. Eu quero fazer uma colocação que fé pequena aqui, tem muita, né? A palavra de Deus a gente sabe que ela tem bilhões de camadas dentro de cada palavra. Mas eu quero trazer uma que talvez você ainda não tenha considerado. Fé pequena aqui não é somente uma fé medíocre, pequenininha, que não consegue fazer nada. Mas eu quero trazer um outro aspecto. Sabe qual é esse aspecto? É uma fé pequena, porque ela só está colocada em algum lugar da minha vida, em um lugar da minha vida. Um lugar, inclusive, que interessa a mim. É uma fé pequena, porque ela não pode crescer, porque um grão de mostarda, né, que se transforma numa árvore, uma pequena sementezinha no seu coração, que se transforma numa árvore, no início, ela é uma pequena sementezinha no teu coração, mas quando ela virar árvore, ela vai tomar a sua vida inteira, e muita gente não quer isso. Ele sabe que se a árvore crescer dentro dele, como diz o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, como nós estávamos falando, é Cristo que vive em mim. Mas cara, eu vou ter que sair de cena mesmo? Jesus vai começar a entrar em cena. Mas não. É lógico que na igreja evangélica ninguém fala isso com a boca, mas as atitudes falam também, queridos. Que quando a gente não vai dando lugar para o Espírito Santo, quando a gente não vai dando lugar para Jesus, a gente também está falando sem abrir a boca. Quando você não dá lugar para o Espírito, para ele entrar, tomar conta de todas as áreas, usar você em todas as áreas, é uma fé pequena, é uma fé apontada em um lugar de interesse teu, como muitos. Você vê pequenos fragmentos de fé em algumas pessoas, produzindo a sua obrazinha naquele cantinho ali. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a semente
morra e venha uma árvore que dê muitos frutos. A ocupação do Espírito em toda a nossa vida. Em verdade vos digo, verso 20, parte B. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. Ponto. Verso 21. Mas esta casta não sai, não se expele, não se expulsa, a não ser por meio de jejum e oração. Cheguei onde eu queria. Primeiro nível de interpretação. Quer dizer então, este versículo, que se alguém aqui ou em algum lugar ficar possesso de um espírito maligno, a gente tem que sair perguntando: tem alguém em jejum hoje aí, gente? Ai, glória a Deus. Aí, diabo, perdeu, porque agora tem um cara aqui em jejum. Você quer dizer isso? Será que quer dizer que se você não estiver jejuando naquele dia, você já era? Vai ter que buscar alguém pedindo: você conhece alguém que está jejuando hoje aí? Ah, tem um senhor lá, manda ele, porque senão o diabo não sai. Nós lemos aqui sobre pequenez de fé, lemos aqui sobre perversidade, lemos aqui sobre incredulidade, e chegamos num ponto onde fala de jejum e oração. Primeira coisa, irmão, essa casta, o que é casta? É tipo. Cascas é tipo, qualidade. Traduzindo, Jesus falando, né? Este tipo de manifestação aí, esses tipos de demônios que entraram, essa qualidade, esse tipo de demônio que está aí, ele não é um qualquer. Ele é diferente dos demais. Por quê, irmãos? Se você vê o contexto bíblico aqui anteriormente, os discípulos já tinham expulsado vários demônios. Já tinham expulsado demônios, já tinham curado doentes em nome de Jesus, já tinham feito muita coisa extraordinária, mas chegou nesse daqui, não deu. Por isso que Jesus coloca: não, mas esse aí, o que Jesus está falando? Esse daí não é igual ao que vocês estavam expulsando até agora. Jesus, a gente já expulsou um monte, eu sei. A gente já curou muita coisa, eu sei, vocês já fizeram, os discípulos já estavam fazendo bastante coisa. Aí chegou num ali que o grau, o nível era outro. E aí veio a pergunta: e agora? Eu não sabia que tinha outro nível. Então saiba agora. Qual que é realmente a dinâmica de Jesus Cristo, irmãos? Que nós, como diz até a própria Escritura, que atesta que eu vou falar, conheçamos, Oséias 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cresço hoje, cresço amanhã, cresço depois da manhã, tenho autoridade hoje, amanhã outro. Crescimento é isso. O que o evangélico entende hoje? Crescimento de fé é o quê? Ah, eu já tenho 5 apostilas, eu já fiz 3 cursos. Isso não significa nada se não houver aplicação. Não significa nada. Nós confundimos crescimento em graça, autoridade e poder com acúmulo de informação sobre a Bíblia. Porque acúmulo de informação bíblica, o Jô Soares também tem, ou não tem? Ateus também. O diabo, não, vamos encostar o ponto. O diabo é um sabe-tudo de Bíblia. Pronto, zerou agora. Então, o que a igreja precisa saber? Aquilo que Paulo revela em Efésios 6. Ora, eu quero falar para vocês que a missão do cristão, da igreja, daquele que é nascido de novo, daquele que é filho de Deus, não é ficar caçando borboleta enquanto a sua vida passa, mas sim combater o bom combate contra principados.
potestades, hostes espirituais, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Níveis. Isso aqui é nível. Quem é que estava lá naquele dia? Não sei. Só que Jesus falou, esse daí é diferente do que vocês já viram. Esse daí vai requerer de vocês a vida no aspecto maior, a fé no aspecto maior. Sem jejum e oração, não está falando, quem está jejuando hoje? Levanta a mão, eu? Então vem aqui, porque aí agora o diabo vai ver que você jejuou e vai, você está jejuando hoje. Aí você fala, diabo, eu ia entregar o jejum hoje, meia-noite. Puxa, se eu manifestasse 1h da manhã, você já era. Não é isso. Jejum e oração aqui, irmão, é uma mensagem, é um ensino também. Então, número 1, o que eu vou dizer agora, o que eu direi agora, estarei dizendo que não é para ninguém jejuar? Não mesmo, ao contrário. Estarei dizendo que não é para orar? Não mesmo, ao contrário. Mas vai fazer mais sentido na profundidade do que está acontecendo a seguinte coisa: que o jejum e oração são instrumentos que geram maior intimidade, aproximação e conhecimento, não conhecimento de quantidade de letra na cabeça, mas conhecer no sentido bíblico, intimidade. Conhecer no sentido bíblico, irmão, não é ter versículos decorados. Eu sei quem é Deus, Deus sabe quem sou eu, nós estamos juntos, eu conheço a voz dele e tudo mais. Jejum e oração é uma mensagem dizendo o quê? Sabe por que vocês não conseguem ir em níveis maiores, mais complexos, onde essa casta, esse tipo de demônio, ele está atuando em uma área específica da vida de tal pessoa, da família de tal pessoa, da igreja de tal pessoa, e vocês, discípulos, não conseguem acessar este nível, porque vocês estão num nível muito pequeno, porque não há cultivo espiritual. Jejum e oração, irmão, é uma menção a entrar e adentrar em níveis espirituais de Deus. Porque alguém pode pensar, então demônio lá, vamos não sei o quê. Então vou jejuar amanhã. Não vai dar certo, hein? Jejum não é amuleto. Nem o nome de Jesus é amuleto. Não, o nome de Jesus é poder, é poder na boca daquele que é do Senhor. Ou você nunca leu a passagem, não me engano, de Atos 19? É isso, Atos 19? Vamos conferir. 7 filhos de um judeu sacerdote chamado Atos 19? Atos 19 a partir do versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes, expulsadores de demônios, encontraram em determinada cidade um cara endemoniado. Lá, vamos pegar ele. E eram 7 contra 1. 7 filhos de um judeu sacerdote. Não era qualquer nego da rua, não. Era crente. Chegaram lá, cerca esse demônio aí. Fez uma rodinha nele. E o bicho lá no meio, só que nós te expulsamos em nome de Jesus. Nome de Jesus, a quem Paulo prega. O diabo, eu sei quem é Jesus. Eu também conheço Paulo. Quem que é você? Nós somos 7 filhos de judeu, nossa carteira, tomaram um cacete. Apanharam igual tamborim na festa, que saíram desnudos, pelados, tudo arrebentado. E eram 7 contra 1. 7 contra 1. Fisicamente falando, que dentro daquele cara ali, com certeza tinha legiões de demônios. 4, 5, 10 mil demônios. Então, entrou, na verdade, o bagulho fechou pro lado deles, apanharam em nome de Jesus. Pergunta, se o nome de Jesus é tão poderoso, por que não funcionou na boca desse cara? Porque só havia uma religião, só havia um intelectual,
coisa intelectualizada, mental, humana. E isso não cola no reino do Espírito. O diabo vai saber. Os irmãos da igreja muitas vezes não sabem, não faz diferença. O pastor não sabe, o irmão não sabe, a mãe não sabe, o pai não sabe, ninguém sabe. Mas os seres espirituais sabem quem que é e quem não é. Ele sabe. A hora que ele bateu o olho o diabo bateu o olho naqueles caras falando Jesus, 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 fala, cara, vocês são um bando de palhaço, cara. Vocês ficam usando o nome de... Eu estou fazendo a minha tradução, super linguagem de hoje. Vocês são um bando de palhaços, seus crentes, idiotas. Vocês ficam usando o nome de Jesus pensando que é um amuleto, uma cruz para expulsar vampiro. Vocês vão ver agora. E ó, baixou o sarrafo neles. Você sabe que isso também aconteceu há muitos anos atrás, mas tem acontecido até no dia de hoje. Eu já vi isso aqui. Já vi isso aqui ao vivo. Como que eles conhecem um e outro. Então, quando fala de jejum e oração, é muito mais do que o ato em si, mas a mensagem e o porquê e a razão de jejum e oração existirem como ferramentas. É a razão, não é o ato em si ou o objeto em si. A razão é nos levar para uma sensibilidade no Espírito, para dentro do universo do Espírito Santo, onde nós receberemos uma autoridade, uma identidade e uma identificação espiritual, pelo qual vem a verdadeira autoridade espiritual e pelo qual os demônios se nos submetem em nome de Jesus. Porque se não for isso, é carteirinha de igreja. Pegar carteirinha de pastor, essas coisas que as pessoas inventam, vocês nunca arrumaram isso. Carteirinha do crente, olha lá, o cara está lá, a pessoa está lá, a pessoa está doente, a família destruída, tá um boné velho. Aí você chega com a sua carteirinha premium, carteirinha premium, carteirinha platinum, carteirinha 25 anos de ministério Petra. Aí você chega aqui, ó, ele vai comer a sua carteirinha e tomar que ele coma o seu braço também, para que daí você, em nome de Jesus, acorda. Como diz a palavra, melhor entrar sem um braço no céu. Aí você entra dando glória só com o esquerdo. O diabo olha. E alguém diz, mas eu não quero nada com o diabo. Irmão, vamos parar com essas histórias. Porque se você não quer nada com ele, não tem problema. Ele quer com você. Roubar, matar, destruir. Ódio. Todos estamos envolvidos. Quer você queira, quer você não queira, quer você creia, quer você não queira. Creia. Todos estamos envolvidos. Ou você é caça, ou você é caçador. Você que vê aí, ó. E alguém, mas não sei o que. Então nós vamos começar, dia após dia, a aceitar essa realidade. Que dia após dia, noite após noite, pessoas entrarão no prédio da igreja, esculhambado, doente, endemoniado, arrebentado, e nós seremos novamente os discípulos que não podem ajudar, porque não há intimidade suficiente, não há poder suficiente, não há sabedoria que vem do céu suficiente, não há nada, não existem. Como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, as armas da nossa milícia não são de Deus, são carnais. As armas da nossa milícia só são carnais. Lá o apóstolo Paulo falou, as armas da nossa milícia não são carnais, são armas poderosas em Deus ou de Deus. E você pensa, quando você olha, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, quando o apóstolo Paulo começa a falar prioritariamente sobre dons espirituais. O que é aquilo? Aquilo ali é a ferramentaria de Deus, é o arsenal. Aquilo que Paulo estava falando lá em 2 Coríntios capítulo 4, as armas da nossa milícia, as armas do nosso grupo de guerra, não são armas humanas, não são armas carnais, não são armas que qualquer um pode usar, mas são armas que nós recebemos de Deus. Alguém perguntaria, como vocês recebem essas armas de Deus? Ele falaria, oração, jejum,
tempo com Deus na palavra, busca de entendimento, busca, sabe, aquela inquietação espiritual de querer mais. Não, tem mais, eu vou, tem que ir, cara. Não, tá bom assim, tá desse jeito mesmo. Aí, ó, não é caça, não é caçador, vai virar caça uma hora. Não há, a pergunta que houve nos discípulos não há. Então ele falaria, olha, as armas espirituais de Deus, poderíamos falar discernimento de espírito, como diz lá em 2 Coríntios 12. O apóstolo Paulo poderia emendar, falou assim, ó, as armas da nossa milícia não são carnais, são armas poderosas em Deus, como discernimento de espíritos. O que é discernimento de espírito? Percepção espiritual entre essa manifestação, esses espíritos procedem de Deus, isso aqui não procede de Deus. 1 João capítulo 4. Provai se os espíritos procedem de Deus. Que nem todo espírito é de Deus. Inclusive e principalmente na igreja. Inclusive e principalmente na igreja. Porque, querido, já vem a hora e já chegou em nome de Jesus de a gente acordar, de entender que muito do que se chama de manifestações espirituais na igreja não são de Deus. Ou é carne, ou é emoção, ou é o diabo mesmo. Não é de Deus. Por que não é de Deus? Porque ela não instrumentaliza nada. Ela não realiza nada. Coisa alguma. Poderíamos falar de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curar, dons no plural, dons de curar. Ou seja, uma igreja totalmente equipada espiritualmente. Diga para mim aonde é que é essa igreja aí. Fala, lembra um lugar que tem tudo isso? Não tem, eu não conheço. E olha que eu já fui bastante igreja. Tem fragmentos, tem pedacinhos que de vez em quando aparece. Uma coisa, aquela fogueira vai apagando, aí vem aquele brasinho. Sabe aquela brasinha que vem no céu assim? Ah, lá, todo mundo. Aí tem aquele brasinho. Acabou. E ainda há, né, folcloricamente falando, aqueles que vão no monte para ver justamente isso, a brasa. A brasa. Ó, essa é aquela propaganda. Para que serve isso? Uma vez, na Araretama, uma senhora viu a brasa. Ficou tão louca, catou a brasa e enfiou na carteira. No sábado, foi no culto domingo, e arrancou a brasa da carteira. Aqui é a brasa, era um pedaço de pau. Eu peguei, pegou a brasa, mas não houve nenhum milímetro de transformação. Eu aceitar isso, vou rasgar esse livro, vou quebrar agora. Essa casta não sai com jejum e oração. Não sai sem vocês ter autoridade espiritual. Autoridade espiritual não é grito. É mentalista, né? Infla a narina, né? Parece uma turbina de... Rapaz, você grita alto mesmo. Eu sei, irmãos, que tudo isso que aconteceu 2000 anos atrás acontece hoje aqui em Pindamonhangaba e no mundo inteiro. Pessoas vêm uma atrás da outra entrando pelas portas da igreja, filhos endemoniados, mulheres endemoniadas, marido endemoniado. E endemoniado não é somente possuído, ocupado por demônios. Lembre-se daquela frase do pastor Augusto Nicodemos, que diz uma coisa muito interessante. Falou assim: a Bíblia diz que o diabo entrou no coração de Judas, e Judas não babou, não rosnou, não pôs a garrinha para trás, nada. Ele continuou normal, falando, traindo, fazendo, e aconteceu.
Os outros, eu vou dizer uma coisa, nós temos que combater, ou seja, quais são as castas que estão em cima? Não são castas que fica lá, ele ali, pega ele e tal. São as castas que falam com você, que sorriem para você, as que estão operando segundo a mente desse mundo, o espírito desse mundo, segundo o espírito que conduz ao erro, segundo o diabo. Eles falam, compram, trabalham, interagem como se fossem pessoas normais, mas são endemoniados, porque os pensamentos são segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que opera neste mundo. Você nunca vai ver nenhuma pessoa dessa babando. E muitas pessoas têm estado assim. E agora a pergunta final é: e agora? Primeiro, nós podemos nos levantar e orar, ofertar e ir embora. É o nível que 99% das pessoas estão. Ou melhor, 90%. Ele ouve, nossa, que legal, vou embora. Chega na casa dele, tem um botão delete, del. E formata e espera o que vai vir no próximo culto. Esse é o tipo número 1. 2. Ou estou falando isso daqui em cima daquilo que parábola do semeador. Cai uma semente, a semente é de Deus, vem as aves do céu e arrebatam a semente de você. Outra cai na beirada da estrada e o sol, as tribulações, as dificuldades da vida seca. E outro cai no meio dos espinhos, as dificuldades da vida fica tudo encabrunhado e acaba com você. Afinal, irmãos, qual é a sua? Qual é o tipo de solo que essa semente caiu hoje? O que você vai fazer com a semente de hoje? Que culto legal. Vou deletar. Vou arquivar no meu banco de pregações lá em casa. Vou me colocar diante de Deus como aqueles discípulos que falharam, mas foram atrás de Jesus e falaram: Senhor, eu não quero ser mais assim. Eu não quero ser uma pessoa com a qual o Senhor não pode contar, porque não há virtude do Espírito em mim. Eu sou inteligente, eu sou articulado, simpático, bonita. Tá. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ações espirituais para salvar pessoas, libertar pessoas, curar pessoas, restaurar pessoas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. É isso que eu estou falando. Então a gente pode voltar para a nossa casa. Se levantar e se colocar diante de Deus. Ir atrás de Jesus agora mesmo, através da oração. Começando agora. Coloque de pé. Vamos começar isso agora. Vamos começar isso. Deus, eu sou essa pessoa. Nós somos essa pessoa. Nós somos esses discípulos. Nós somos esses discípulos. Somos nós esses discípulos que nós não conseguimos, Senhor. E a gente se acostumou com Jesus. Jesus está aqui do nosso lado. E a gente se acostumou com o Senhor e a gente olha para o lado, Jesus está ali para expulsar, então. Até quando será assim? Quando você receberá sementes? Até quando, filhos, eu tenho que esperar vocês? Ou melhor, quanto mais uma pessoa pode esperar? Pela minha?
chegado. Quanto mais um filho, uma filha, uma pessoa endemoniada, uma pessoa doente. A igreja cheia de problema, a igreja cheia de interesses, é isso que nós diremos para Jesus. Ah, sabe Jesus, porque eu não vi meu talento, fiz um buraco na terra, enterrei tudo lá dentro, é isso mesmo que nós diremos. Porque se ele resolver, ele vai ter que se posicionar. Então ele mantém aquele diabinho de estimação. Uma idolatria do problema. E eu chamo de idolatria do problema porque nós deixamos